E então, e compartilhar a tela para a gente começar a discutir algumas coisas, tá? De novo, se alguém tiver alguma dúvida, pode usar o microfone ou pode mandar pergunta aí no chat que a gente vai auxiliar. Então, o que a gente falou? A gente comentou sobre configuração de especial estabilidade. A gente entende que os átomos químicos, os elementos químicos, tirando os gases nobres, eles não apresentam uma conformação eletrônica estável. Por qual motivo? Porque se ele não for um gás nobre, ele necessariamente precisa estar ligado a outro elemento químico. E aí, ao estudar, ao começar a descobrir e entender esse mecanismo, uma das primeiras teorias que surgiram foi a teoria do octeto. Existem outras, existem exceções, tá? Mas a gente não vai ficar pegado a essas exceções. Vocês vão entender muito bem isso daqui e vão compreender muito mais fácil as diversas espécies químicas e substâncias que existem, desde que você saiba entender o conceito de eletronegatividade. Então nós temos aí a teoria do octeto, que diz que os átomos se ligam para apresentar uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre, que é o nosso padrão de estabilidade. Tá? Ser estável não significa não ser reativo. E os átomos eles não se ligam para ficar estáveis, porque eles não têm consciência. É um fenômeno normal na natureza. Tudo tende a buscar uma conformação mais estável, menos energética, sair de uma condição de instabilidade para uma condição mais estável. E essas substâncias químicas fazem isso. E às vezes nem na forma pura, às vezes combinada com outras substâncias e formando misturas. Então, se eu falo para vocês minério de ferro, eu não tenho ferro puro no minério. Eu tenho compostos químicos que têm ferro e várias outras substâncias que não são de interesse. Né? Tudo na natureza busca o equilíbrio. É assim que funciona. Tá? E quando a gente fala de humano, o humano já força o contrário em alguns casos. E o processo natural sempre é esse. Vocês já devem ter estudado cadeia alimentar, quando estudaram um pouco de ecologia, e vocês sabem que mesmo quando há um desequilíbrio na cadeia alimentar, naturalmente existe uma forma deles compensarem e voltarem ao equilíbrio, né, dentro da cadeia quanto ao número de espécies. Se tem interferência humana, aí o negócio fica mais complicado. Então isso aqui é o geral. Como é que essas ligações químicas entre as substâncias elas podem acontecer para tornarem as espécies estáveis? Aí nós falamos que existem, no geral, duas formas. Mentira, perdão. Existem três formas gerais, que seria a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. O tipo de ligação que vai ser feita entre os átomos depende da diferença de eletronegatividade entre esses átomos. Correto? Como assim, professor? Dois átomos. Se um tem baixa eletronegatividade, se um tem grande eletronegatividade, um tem tendência a perder elétron, outro tem tendência a ganhar, o elétron vai ser transferido de um átomo para outro. Se há transferência de elétron, a gente identifica como ligação iônica, correto? Na ligação covalente, você sabe tanto mais que eu, que é onde os átomos eles vão compartilhar um par de elétrons. Esse compartilhamento significa dizer que não é transferido o elétron de um para outro. Os dois átomos querem o par de elétrons. E, na verdade, por que essa ligação covalente ela ocorre? Porque os dois elementos têm alta eletronegatividade. Então, esse é o critério que a gente utiliza para falar se tal composto a ligação é iônica ou tal composto a ligação é covalente. Se tal composto é um composto iônico ou o outro é molecular. A gente leva isso em consideração. Então, se você ainda tem na sua cabeça aquele macetinho de pré-ifs que diz assim, ó, ligação iônica, metal com ametal, metal com hidrogênio, tá errado? Não tá errado. Mas se eu perguntasse por que há ligação iônica entre eles, você tem que falar que existe uma grande diferença de eletronegatividade. O metal não tem tendência a ganhar elétron, tem tendência a perder. O ametal tem tendência a ganhar, então há transferência, correto? Por que a ligação covalente é entre ametal com ametal?
ou ametal com hidrogênio, porque os dois átomos, os dois exemplos aí, têm grande eletronegatividade. Então eles têm tendência, os dois têm tendência a ganhar. Então não tem um que tem uma força maior para arrancar o elétron. Então eles acabam compartilhando. Sim ou não? Isso tudo tem na apostila de vocês, tá? Começa aí nessa página 33 até na página 42. Se você já está com o hábito de rotina de fazer resumo, você já pode fazer exatamente isso. Qual é a diferença entre a ligação iônica e a ligação covalente? Você, a partir de hoje, tem duas coisas que eu não quero que vocês falem para mim. Por que dois átomos se ligam, que é para ficar estável, e por que a ligação iônica... quem faz ligação iônica não é metal com a metal, é um átomo com baixa eletronegatividade para um átomo que tem grande. Mas a confusão que a gente teve, que alguns mostraram e não entenderam muito, deixa eu passar para frente, foi essa questão aqui, ó, quer ver? Essa questão de descobrir a fórmula. A gente rabiscou, fez os desenhos bacanas, mas o vídeo não ficou salvo. Então eu vou repetir essa questão e tenho mais uns exemplos para fazer com vocês aqui, correto? Mas aqui é o seguinte, deixa eu voltar o slide. Então a gente disse essas questões aqui, né? Que o metal tem alta eletropositividade, tem grande tendência em perder elétron e não ganhar. Então ele vai adquirir o octeto, ele adquire os 8 elétrons, ele adquire a conformação estável perdendo elétron. E aí ele estabiliza formando cátion. E obviamente um metal que tem característica inversa, tem alta eletronegatividade, tem alta tendência em elétron, e aí ele vai adquirir a conformação estável, se tornando um ânion, ganhando esses elétrons. Esse mesmo critério a gente vai usar depois para ligação covalente. Tá? Então, ó, cadê você? Na semana passada, o cálculo que eu fazia foram para esses exemplos que estão aqui. Vou até pegar a canetinha de novo e vou fazer com vocês. Correto? Se me ajudarem, né? Aqui, ó. Por exemplo, o primeiro composto que ele mostrou foi o cálcio. O cálcio e o oxigênio. E aqui, meus caros, você tem que ter ou a tabela periódica em mãos e saber quantos elétrons cada um tem na camada de valência, ou então tem que fazer a distribuição eletrônica. Então, o cálcio, estando na família 2A, ele é um metal e tem 2 elétrons na camada de valência. Se o metal tende a perder elétron, esse cálcio aqui tem que perder esses 2 elétrons. E aí ele fica com a carga mais 2, correto? O oxigênio da 6A tem 6 elétrons. E por ser um ametal, ele ganha elétron até garantir o octeto. Então, se ele tem 6 elétrons, ele tem que ganhar 2 elétrons. De acordo com a regra que eu falei na semana passada e mostrei para vocês, para a gente acertar a fórmula, a gente troca o algarismo. Ou então leva o seguinte em consideração. Leva em consideração se o número de elétrons doados e o número de elétrons recebidos é o mesmo. A quantidade ela tem que ser a mesma. Então, se um átomo de cálcio doou 2 prótons, desculpa, 2 elétrons, que vergonha, e o oxigênio ganhou 2 elétrons, a quantidade transferida de elétrons foi a mesma. Então a fórmula do composto é simplesmente o CaO, conhecido como óxido de cálcio, e acabou. Tranquilo? Agora, se eu faço sódio com oxigênio, o sódio é o Na e o oxigênio é o O. Na verdade, eu até botei isso no exemplo, vou até apagar depois. E o que acontece? O sódio é da família 1A e é metal. Então ele tem que perder esse elétron da camada de valência para estabilizar. Então ele doa um elétron e fica com a carga mais 1, vira cátion. O oxigênio, nós falamos, ele já é menos 2. Certo? Então o oxigênio, para chegar na conformação estável, ganha 2 elétrons e o sódio doa 1. A quantidade transferida não é a mesma. E aí, o que a questão toda diz? Diz que você pega esse algarismo 2 aqui da carga do oxigênio e coloca como quantidade de átomos de sódio. E essa quantidade, essa carga, essa parte numérica da carga do cátion
ele vira a quantidade de átomos de sódio que eu preciso. Tá, e daí, professor? E daí que aí o composto formado, ele é o Na2. Oxe, ó. Como é que eu leio e entendo isso daqui? Cada átomo de sódio doou um elétron. Como são dois átomos, cada átomo doa um mais um, dois. Dois elétrons cedidos. E aqui eu tenho dois elétrons recebidos. É mais fácil você fazer a multiplicação. Ó. Mais 1 vezes 2, 2 elétrons doados. Menos 2 vezes 1, 2 elétrons recebidos. 2 elétrons doados, 2 elétrons recebidos, a quantidade se igualou. Lembra que a carga negativa significa para a gente que o átomo ganhou elétron. Carga positiva significa que ele perdeu elétron. Sim, tranquilo? Pode falar, tá, gente? A gente vai fazer bastante cálculo com esses numerozinhos ali, porque ele é muito importante. Se vocês já aprenderem isso esse ano, para mim, é uma mão na roda. E para qualquer outro professor que for trabalhar com vocês. Ó, o alumínio e o oxigênio. O alumínio, ele é do grupo 3, né? Grupo 13, é 3A. Então, se você observar, ele é metal e tem 3 elétrons na camada de valência. Poxa, se ele é metal, ele tem que perder elétron. Então, ele vai perder esses 3 elétrons da camada de valência. E o oxigênio, de novo, ele tem que ganhar 2 elétrons. Ó, doou 3 elétrons, ganhou 2. A quantidade de elétrons transferidos bate? Sim ou não? Se eu falo que o alumínio doou 3 elétrons e o oxigênio ganhou 2, essa quantidade de elétron transferida, ela bate? É a mesma? Não, né? Então o que a gente vai fazer, meus caros, que estão botando um monte de N aí agora? Você vai pegar esse 3 aqui da carga do alumínio e vai colocar como quantidade de átomos de oxigênio. Esse 2 da carga do oxigênio, ele vai ser a quantidade de átomos de alumínio. Na hora que você faz isso, ó, você vai ver que eu tenho 2 átomos de alumínio. Então, cada átomo doa 3, mais 3 com mais 3, mais 6. Isso. Cada oxigênio doa 2, mas são 3, então menos 2, menos 4, menos 6. Mais 6 com menos 6, zero. E aí eu tenho a fórmula do composto iônico formado. É o alumínio 2O3. Correto? É isso aí, Arthur. Então, aí com isso eu consigo entender e chegar à fórmula. Por que eu sei que o composto é iônico? Na sua cabeça você fala assim, metal com a metal, metal com a metal, metal com a metal. Você vai responder para mim assim, porque é um elemento de baixa eletronegatividade transferindo elétron por um elemento de grande eletronegatividade. Beleza? Professor, ainda estou meio equivocado, meio boiando. De novo, para entender isso aqui, você tem que ter a tabela na mão, tá? Tem que ter a tabela periódica. Você tem que identificar o elemento na tabela para identificar a quantidade de elétrons. Mas eu vou ensinar uma coisinha para vocês agora. Quer ver? Bem fácil. Deixa eu passar esse slide e colocar o outro que aqui eu falei também na semana passada, né? Que os compostos iônicos são sólidos, mas isso eu falo daqui a pouquinho. Ó, aqui eu vou ter que parar um pouquinho, peraí. Só diz para mim manter. Tá bom. Beleza, vocês estão vendo a tela aí, não estão? O NaO a gente já fez. Deixa eu subir aqui para mostrar. Acho que é até mais fácil agora. Deixa eu aumentar essas letras, o tamanho dessas letras. Deixa eu mandar para 34. Pronto, bom assim. Então, ó, CaS, cálcio e enxofre, metal a metal.
Pô, metal com a metal, eu sei que a tendência da ligação é ser uma ligação iônica, correto? Agora, quantos átomos de cada elemento eu preciso? Então você vai olhar na tabela periódica, cálcio é metal, tem que ter carga positiva. Cadê o sobrescrito? Está aqui. Carga positiva mais 2. Por que mais 2? Porque ele está na tabela periódica na família 2A. Tem 2 elétrons, vai perder esses 2. E aqui, deixa eu deletar. O enxofre. Enxofre, se você olhar na tabela periódica, enxofre está na família 6A. A metal tem 6 elétrons, tendência a se tornar um ânion, e para ter o octeto completo tem que ganhar 2 elétrons. Diz para mim ali, mais 2 e menos 2. A quantidade de elétrons doados e recebidos é a mesma? Sim, não é? Então, se eu já doei 2 elétrons e recebi os 2 elétrons, não tem muito o que discutir. Qual é a fórmula do composto formado? CaS e acabou. É, mas não é covalente não, é iônica, tá? Por que a ligação é iônica? Porque aí você vai ver metal com metal, mas você vai falar elemento que tende a perder elétron e elemento que tende a ganhar elétron. Agora, olha o ferro. Esse aqui é um exemplo que eu vou dar na sequência, tá? O ferro... Fala, quem está me chamando? Já aceitei. Já aceitei, não tem ninguém esperando não. Tá todo mundo já. Beleza? Olha só, o ferro não é elemento da família A, mas é um metal. E o oxigênio, a gente já sabe que o oxigênio tende a ganhar 2 elétrons e fica com a carga menos 2. Deixa eu botar isso aqui logo sobrescrito. Oh, Jesus, vem. Melhor eu fazer assim. Aqui, menos 2, sobrescrito do oxigênio. Professor, Eu? rapidinho, o Arthur tá pedindo para você dar um exemplo de ligação covalente. Não, nós vamos chegar na covalente, mas primeiro eu preciso que vocês entendam a iônica. Tá bom. Porque na covalente, tem alguém ganhando ou perdendo elétron? Diz pra mim. Não. Mas como é que a gente vai chegar na fórmula? Eu preciso que vocês saibam entender pelo menos o começo desses cálculos. E aí vai vir no exemplo que vem na sequência. Se você fizer a distribuição eletrônica do ferro, você vai chegar assim, ó, que a camada de valência do ferro tem 4s2. 4s2. Então ele tem 2 elétrons na camada de valência. O ferro é metal ou ametal? Metal. Então ele tem que perder esses 2 elétrons. Aí, ó. Mais 2 com menos 2. A quantidade doada e recebida é a mesma? Sim. Então aqui eu vou fazer a fórmula do composto, que é o que é o FeO. Beleza. Deixa eu botar tudo 40 que fica melhor para a gente enxergar. Tudo 40, Reginaldo. Tudo 40. Isso. Pronto. Então é aí que eu sei que o composto formado é o FeO. Então, vendo esse aqui de baixo, o Fe2O3? Então, esse Fe2O3 é o principal componente da ferrugem. E ele é diferente desse FeO aqui, não é? Onde é que está a diferença? Então, a diferença está na quantidade. E essa quantidade ela vai interferir diretamente, meus caros, na quantidade de elétrons doados e recebidos, tá? Como assim, Reginaldo? Vou mostrar para vocês agora. Gente, Fe2O3. Quem é o mais eletronegativo? É o ferro ou o oxigênio? O ferro é positivo, exatamente. Por que ele é positivo? Porque ele é metal. Ele tem que doar elétron. Então isso aí a gente também não precisa nem discutir. Ele é positivo.
Então, o oxigênio, por ser a metal, ele tem que ser negativo. O oxigênio negativo ganha quantos elétrons para ficar estável, para ficar com formação estável? Ganha 2. E quanto que o ferro tem que ganhar aqui, perder, para eu chegar nessa fórmula? Então você vai fazer um processo inverso. Quer ver? Lembra que esse 2 aqui, deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu só aumentar, porque aí eu posso rabiscar agora. Então, ó, cadê minha canetinha? O que acontece no Fe2O3? Deixa eu pegar a caneta, a marca preta. A carga do oxigênio é menos 2. E o ferro tem que ser positivo. E agora a gente está fazendo o processo inverso. Qual é a carga que o ferro tem que ter aqui para que essa soma dê zero? Então é só você fazer esse 2 que vem para cá e esse 3 que vem para cá. Então a carga do ferro aqui ele tem que ser mais 3. Por que ele tem que ser mais 3? Deixa eu apagar aqui, ó, que aí fica fácil de enxergar. Então, por que tem que ser mais 3? Porque agora, ó, mais 3 vezes 2 doou 6 elétrons. E menos 2 vezes 3 doou 6. Aí você pode perguntar assim, professor, então tem... Ó, triste. Mas tá salvo. Depois ela assiste ou vocês ajudam ela, tá bom? Avisa para ela que tá de boa. Então, ó, presta atenção. Eu tenho, então, dois compostos diferentes com ferro e oxigênio. O FeO e o Fe2O3. No FeO, o ferro doou 2 elétrons. E no Fe2O3, o ferro doou 3 elétrons. Isso pode acontecer, professor? Pode. Desde que a gente saiba quem é o mais eletronegativo. Então, a previsão a gente pode trabalhar em cima desses elementos aqui. Sabendo quem é o mais eletronegativo, você já sabe quantos elétrons ele tem que doar. E aí os metais, ele vai doar o quanto for necessário para essa quantidade dar certo. E é assim que a gente vai começar a trabalhar daqui para frente. Cadê a sequência que eu queria mostrar? Isso aqui, ó, depois vocês vão copiando, copiem, isso também tem na apostila de vocês, que é uma ordem de eletronegatividade, uma ordem decrescente, do elemento mais eletronegativo para o menos eletronegativo. Então, o flúor é o mais eletronegativo, tendência a ficar negativo, e sempre vai ter. O oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo. Então você já tem que saber que ele tem que ter carga negativa. E assim sucessivamente seguindo essa ordem. Você está vendo? Ó, flúor, oxigênio, nitrogênio, vem vários elementos químicos ametálicos até chegar no hidrogênio, que não é ametal. Porém, ele é a separação para a gente entre os não metais e os metais. Por isso que o hidrogênio rouba elétron do metal. O metal sempre vai doar e o hidrogênio vai receber. Em alguns casos, a gente pode ter um problema na questão da ligação covalente, que é o que eu vou voltar a mencionar a vocês na semana que vem. Correto? Perguntas?